Graças a Deus. Olha só, queridos, estamos de volta neste dia com o programa Palavra Reino, começando mais uma série neste dia, junto com você. Estamos estudando Bíblia, ensinando para você reino, princípio de Deus. O princípio de Deus está no princípio da palavra. E eu tenho o privilégio hoje de ter comigo dois pastores de duas igrejas que estão aqui conosco e nós estamos procurando viver o reino de Cristo. Que Jesus diz, Pai, aquele que me der seja um como eu e tu somos um. Então eu tenho hoje comigo o pastor Gilberto, da comunidade Amar. Pastor Gilberto, mais um dia, mais uma vez, que Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus por esses momentos maravilhosos, momentos únicos que nós, vocês que nos assistem, podemos passar. Deus abençoe e fique ligadinho conosco. Amém. Junto com eles eu tenho o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe, pastor. Obrigado. Obrigado. Pastor Carlos Leite, que é pastor somente, que é pastor da Igreja Mundial da Família, aqui na região, né? Isso, obrigado. Aqui no bairro São Vicente. Então, irmãos, falar de autoridade é fortalecer aquela que Deus nos deu, né? Você fala, você compreende, você aceita, você assimila e você se fortalece e aí cumpre o que Deus quer na sua vida, né? Só reconhecendo a autoridade que você pode se beneficiar com ela, através dela. Amém. Olha só, querido, então vamos sair falando sobre autoridade espiritual. Pegue sua Bíblia, caneta, papel e vamos passar aqui meia hora falando sobre autoridade. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos, você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos voltando. E o texto base, como sempre, Romanos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, pastor Carlos Leite. Vamos lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha só, então nós estamos falando sobre autoridade. Falamos no princípio ontem sobre o programa, você não viu, vai lá no nosso canal no YouTube. Vai lá, querido, não custa nada, se inscreva, ative as notificações. Nós falamos ontem sobre toda autoridade é dada por Deus. E não falar agora sobre família, princípio. Primeira, nós estamos falando sobre governo, autoridade, toda autoridade veio dada por Deus. A primeira autoridade, a primeira instituição criada por Deus como autoridade foi a família. Aí eu quero vir para Gênesis, no capítulo 2. Gênesis no capítulo 2, versículo 18 em diante. Vou ler Gênesis capítulo 2 e o versículo 18 em diante, onde Deus vai falando com o homem. E a primeira instituição que ele criou, ele diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, 2 e 18, né? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora, idônea, para estar com ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo, toda árvore do céu, trouxe Adão para que visse como ele haveria de chamar, e tudo o que Adão chamou, e todos os animais que viventes lhe foi dado o seu nome. Adão pegou e Deus deu, quando Deus deu autoridade, eu já falei sobre isso, sobre a autoridade, Deus deu para o homem entregou a Satanás, por isso que está lá em Lucas capítulo 4, versículo 4, onde Satanás diz que eu te darei que a mim foi entregue. Tudo isso já falei, você não viu? Vai no programas anteriores. Adão pôs o nome em todo o gado, aves do céu, a todo animal do campo. Para Adão se chamou a ajudadora que fosse
Adão não se achou uma ajudadora que fosse idônea para ele. Então o Senhor fez cair um profundo sono sobre Adão e ficou adormecido. E da sua costela fechou a carne, e a costela o Senhor Deus tirou do homem, fez a mulher e trouxe para o homem. Então Adão disse: agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada de varoa, portanto do varão foi tomado. Portanto deixará o homem seu pai, sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus, a primeira autoridade constituída aqui na terra que Deus fez foi a família. E esse é o princípio. Foi Deus que formou a mulher e disse para o homem: deixe o homem, primeira coisa que você tem que entender, deixe o homem, seu pai e sua mãe, e una sua mulher. O casamento onde é que o pai e a mãe estão juntos tem muita tendência de não dar certo. Onde o pai dá opinião e a mãe dá opinião. Porque tem gente que casa e quer dar opinião. O marido da sua filha não é o seu esposo. O marido da filha não é o esposo dela. Porque é uma forma dela tratar o esposo. E uma forma dela tratar o seu genro. Geralmente, a filha que vê a mãe sendo rude com o pai, vai ser rude com o marido. Sim. Porque aprendeu isso. Por quê? Porque a família, por que é isso? Porque a família é a primeira instituição de autoridade. Deus, e nós falamos sobre isso, pastor Gilberto, que Deus constituiu você, o pastor Gilberto, como... Hoje o pastor Gilberto é sacerdote de uma igreja. Mas vamos entender, o pastor Gilberto não é pastor, não é nada. Ele é apenas um frequentador da igreja. Mas ele tem que entender que ele é sacerdote do lar. Sim. Eu estou falando com você que vai na igreja. Ah, pastor, mas eu... Não, você é sacerdote do seu lar. Você tem a responsabilidade de passar princípios para a sua família. O princípio que você tem que passar é princípio de autoridade. Aí é toda autoridade. É autoridade. E o filho que não respeita o pai, ele não respeita o líder, ele não respeita a autoridade. Porque não... Isso é princípio, não aprendeu o princípio. E a criança não respeita, por quê? Porque não aprendeu. A criança não aprendeu porque vê desacordo, papéis trocados, pais, né? Exatamente. Pai, entre sua mãe, entre aqueles do qual ele está esperando o ensino e tudo de bom, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, poxa, o apóstolo Paulo dá uma lição ali tremenda, dizendo que o homem é o cabeça, é o governo, é a autoridade da mulher. Mas quando, claro, desde que este homem esteja submisso à autoridade maior, que é Jesus Cristo. Jesus, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. E como é que ele está submisso a Jesus? Como? De que forma? Conhecendo as Escrituras e sendo submisso ao líder dele na igreja. Então, ele sendo submisso às Escrituras, olhando, sabe, começou no versículo 18, mas no versículo 17, Deus repreende, admoesta, alerta Adão a não pecar. Adão, não desobedeças, pois quando fizeres, se fizeres, morrerás. O nosso relacionamento vai ser interrompido. Adão disse, está entendendo? Não levou a sério a autoridade maior que era Deus na vida dele ali, o Criador. Quando nós agimos assim, que não é questão de não compreender. Quem não compreende ainda tem o tempo para compreender. Mas aqueles que conhecem e escarnecem da palavra de Deus, como escarnecem da palavra de Deus? Em ouvindo, lendo, até estudando e não obedecendo. O pastor Zé Carlos, na segunda-feira, citou João 14, 21, onde Jesus diz, os que me amam é os que obedecem a minha palavra. Estes são os que me amam. Então não tem outra forma de reconhecer a autoridade maior sobre todo o universo, Deus, em não reconhecer a palavra de Deus. É interessante, o pastor Beto falou o seguinte, que Deus falou a Adão, e é verdade, Deus falou a Adão, e o princípio, a autoridade estava sobre ele. A forma tão grande é que lá no versículo 3 e 6, quando diz, e viu a mulher que a árvore era boa de se comer, que era agradável aos olhos,
que a árvore era desejada para alcançar sabedoria, tomou de seu fruto e comeu. Não aconteceu nada. E deu também ao seu marido, qual comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. O princípio foi quebrado quando Adão comeu. Quando Eva comeu, não quebrou o princípio. Porque a ordem não foi dada a ela, a ordem foi dada a Adão. Então, quando ela comeu, ela não quebrou o princípio. O princípio foi quebrado quando Adão comeu. Quando Adão comeu, que os olhos dos homens foram abertos. Não diz que Eva comeu e seus olhos foram abertos? Adão comeu e seus olhos foram abertos. Não. Quando ele comeu com ela, os olhos de ambos foram abertos. Por quê? Porque ele quebrou o princípio. Princípio de autoridade. E nós estamos falando sobre o princípio. Você é autoridade sobre o seu lar. Você é autoridade. Lembra do que eu falei alguns programas atrás? Eu falei que quando Miriam falou de Moisés, ele falou da mulher de Moisés, ele conversando dentro de casa, conversando dela dentro de casa. Que Moisés casou com a mulher etíope, tal, conversando dentro de casa. Não aconteceu nada. Quando ela disse, Deus só fala com ele e não fala conosco também, ela quebrou o princípio, quebrou a autoridade. Porque ela não tocou mais no particular, tocou na autoridade dele. Quando ela tocou na autoridade, Deus chamou ela para trás. E disse, se há entre vós... Ela era profetisa. Se há entre vós profeta, por quê? Porque eu já não vejo mais. Por quê? Porque quando você se levantou com a autoridade, ela perdeu o ministério. Isso é sério. E é isso que nós temos que ensinar a igreja, que tem gente perdendo o ministério, que tinha tudo para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, usada por Deus, mas perdeu o ministério por quê? Porque está se levantando contra a autoridade. A igreja de Corinto existia 4 tipos de cristão. E Paulo chama eles de carnais. Vocês são carnais. Porque ele diz assim, eu sou de Paulo. Lembra disso? Lá em Coríntios, eu sou de Paulo. Paulo é tremendo, Paulo estudou na melhor faculdade que tem, Paulo foi criado ao pé de Gamaliel, Paulo fala da lei, conhece a lei, eu pertenço a Paulo, eu sou de Paulo, eu obedeço Paulo. O outro disse, não, vocês estão errados. Paulo, não, para que Paulo? Eu vou de Pedro. Pedro não tem conhecimento, Pedro bebeu da fonte, Pedro andou com Jesus, Pedro esteve com Jesus, Pedro, eu sou de Pedro. O outro diz, não, os dois estão errados, nem Paulo e nem Pedro. Eu gosto de Apolo, porque Apolo é do nosso, ele não é judeu, ele é nosso, ele também fala, ele fala mansamente, eu sou de Apolo. E tem o pior, que não obedece nem Paulo, nem Pedro e nem Apolo. E ele disse, não, eu sou de Jesus. Por quê? Porque Jesus não está aqui, quem está aqui é o Espírito Santo. Só Jesus descer e falar com ele. Porque ele só obedece a Jesus, tem que deixar descer e falar com ele. Então ele não obedece ninguém. Esse é o pior que tem. Pensa que é melhor? Não, esse é a pior classe que tem, que não quer obedecer ninguém. Não, eu sou de Deus. Aí não obedece, é de Deus e não obedece o líder. Aí Paulo no versículo 3 diz assim, eu queria dar alimento para vocês, mas eu não posso, vocês são criança. Vocês são carnais. Porque quando diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês não estão agindo como carnais? Por quê? Porque não querem obedecer. E que você quer obedecer a Deus, aí obedeça a Deus. Obedeça o seu líder. É a forma de você obedecer a Deus. Em um programa passado eu já falei sobre isso. Quando Deus chamou Eliseu, Elias chegou e passou a Eliseu, não, deixa eu fazer. Ele cortou os laços que tinha com o passado, queimou os carros, matou o boi e foi servir a Deus. Servindo quem? Servindo Elias. E a gente passa, não, passou anos. Passou anos que depois o rei lá brigou com o rei da Síria, deixou vivo, quando o rei Deus entregou na mão dele. E o rei foi embora, dali um ano ele voltou e matou. Ele poupou, mas ele não poupou, ele matou, né, Acabe, que Deus entregou e foi assim, tratou com a vida dele. Então ele foi servir a Deus como servindo Elias. O menino Samuel crescia na presença de Deus, servindo a Deus, servindo quem? A Eli. E assim, esse é o princípio da autoridade. Então, se você quer obedecer a Deus, obedeça a liderança. Esteja ali, querido. Não é questionando. Porque tem gente que questiona tudo. Questiona tudo, né? Está sempre reclamando de tudo. Ah, o pastor Gilberto não faz nada. Ah, não, o pastor Gilberto agora quer fazer tudo sozinho. Não faz nada. E assim. E isso é assim. Por quê? Porque não respeita a autoridade. Está trazendo maldição para a sua vida. Você lembra que você foi chamado, a primeira instituição foi a família. Deus construiu a família para trazer princípios. E o princípio que você tem que trazer é o princípio da autoridade. Adão tem que ter esse princípio. Adão não cumpriu esse princípio. Quando Eva comeu, ele disse, você não poderia ter comido. Ele, não, mas ele também queria ser igual a Deus. E comeu. E quando ele comeu, ele quebrou o princípio. Porque lembra-se que toda rebelião vem contra tomar uma posição que não é sua. Já falei em programa passado. Mas nós vamos entrar nesse assunto logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração.
Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos falando sobre o princípio da autoridade. E temos, quer dizer, Deus constituiu a família e trouxe a mulher para ser. E o princípio é o quê? Você assumir como família. Deixa o pai, deixa a mãe. Não estou dizendo você não respeitar, você não honrar. Mas lembra agora que você construiu uma família. E serão ele uma só carne. Agora você começou a sua família. E começou a sua vida, a sua história. É um novo ciclo, né? É um novo ciclo. Novo ciclo. Ele jamais vai deixar de ser seu pai, jamais vai deixar de ser a sua mãe. Você vai honrá-lo, vai respeitá-lo, mas sobre a sua família é você o sacerdote. E é interessante que se ele fizer bem, o casal fizer bem esse papel, tá? Eles estarão honrando ainda mais com seus pais. Claro. Estarão tendo mais zelo, mais cuidado, mais carinho, mais mão estendida aos seus progenitores. Por quê? Eles estão seguindo o princípio. Por isso que essa instituição tem sido tão atacada, a instituição da família. Porque ela foi construída por Deus para ensinar princípios. A instituição, então, a primeira que Deus criou foi a família. Quer dizer, e nós temos que ensinar. Isso é fácil falar para o pastor Gilberto, eu digo, não, o pastor Carleto para não se tristeça. Por quê? Porque o pastor Gilberto tem uma escola, e ele tem uma escola, que é a Escola Amar. Eles entendem com isso. Quando eu me criei, quando o pastor Carlos Leite, que já lá no século passado, eu que sou do século passado, o pastor Gilberto que é do século passado, quando nós nos criamos, e era muito comum, eu não sei se o pastor Carlos Leite, porque era do lado do Rio de Janeiro, não sei se acontecia aqui, mas aqui no sul, o pastor Gilberto aqui é muito comum. Quando o Zé Carlos fala do século passado, ainda bem que nós estamos no início do século ainda, né? Nós estamos no início, já estamos há 20 anos já, lá do século passado. Então, quer dizer, nós, quando você tirava uma nota vermelha, né? Que era um N, não era até o 4, era um NA, que era necessita de atenção, que até o 4, você tirava uma nota vermelha, você ficava com medo, por quê? Porque o seu pai ia brigar com você, o seu familiar ia tomar conta de você, por que você tirou uma nota vermelha? Hoje, quando os alunos tiram uma nota vermelha, o que acontece? Ele vai lá na escola, falar com o professor e dizer por que o filho dele tirou uma nota vermelha. Quer dizer, e você está quebrando o princípio da autoridade, o teu filho está quebrando, e aí... São coisas básicas, pastor, que nós temos que entender. Sim. Coisas básicas que nós fizemos, que temos que entender por quê. Porque o culpado é o professor, não é ele que deu um celular para o filho, deixa o filho o tempo todo no celular, não para nenhum momento para estudar, para tomar a lição do filho, para estudar junto com o filho, para ensinar o filho. Lá no Rio era assim? Como é que era lá no Rio? Claro que era, claro. Porque lá no Rio não era diferente? Não, era assim também, né? Porque eu pensei que isso foi lá do Rio, não era? Não, quando a gente tirava muita nota baixa, o nosso pai era chamado, né? Isso. Chamado para ver... Eles iam envergonhados na escola, Isso, né? Exatamente. E os nossos pais tinham que falar com a gente, né? O que está acontecendo? Você está vendo muito futebol? Você está muito com teus amigos lá fora? Você está desviando o foco, né? Vendo esses programas e tal. E às vezes a conversa deles muito era na rua. Orelha, muito na rua. Você está muito na rua. Então, os nossos pais tinham essa responsabilidade de colocar-nos nos eixos, né? Mas os professores tinham autoridade, né, para falar. E, rapaz, eu me lembro que quando ele dizia, vou chamar teu pai, vou chamar tua mãe, tremia, cara, eu tremia. Por quê? Porque respeitava a autoridade do pai. Sim, eu tremia. Hoje, se chega na tua ficha, em casa, você conta pro pai, põe lá na escola brigar. Aí o que você está quebrando? Princípio da autoridade, está ensinando o seu filho fora de princípio, está trazendo maldição para a vida do seu filho. Você não está abençoando. Quando você está quebrando, trazendo maldição, porque você está quebrando o princípio da autoridade. Esse princípio inicia na família. Agora, pastor Zé Carlos, é importante também os pais terem o respeito dos filhos. Porque aí... Mas se você está ensinando ele não respeitar a autoridade, você está ensinando ele não ter respeito. E você está ensinando que esse respeito vai vir contra você. Querido, quem planta laranja, colhe laranja.
Poxa, mas eu queria comer mamão. Então planta mamão. Se você plantar mamão, você chega... eu vou esperar nesse pé de mamão, que agora deu mamão, mas ano que vem, quem sabe, ele dá limão. Você esperar 50 anos, vai dar mamão. Claro. Quando você planta... A árvore se conhece pelos frutos. Quando você planta uma falta de princípio e autoridade, o que acontece? Você vai colher aquela falta de princípio e autoridade. Aí lá na frente, os pais não respeitam, os filhos não respeitam os pais. Por quê? Porque o pai não respeita o princípio de autoridade. Ele aprendeu com isso. Sim. Quando o pai quer burlar uma autoridade, quer contar uma mentira, e conta uma mentira para um policial, tenta burlar a autoridade, o que o filho aprendeu? Mentir. Mentir. Não, isso é bom. E depois ele se gaba da Isso mentira. é grave, hein? Isso é grave. A pessoa mentir na frente dos filhos. Você está semeando coisas ruins. Diz que o pai não está, diz que a mãe não está. Exatamente. Manda o filho mentir, e o filho está aprendendo o quê? Quer mentir. Daqui a pouco ele diz, poxa, meu filho, conta meu filho mentiu para ele. Por quê? Porque aprendeu a mentir para o outro. São coisas... esse é o princípio da família. A família está ali para ensinar o caminho. Nós estamos aqui para ensinar a palavra. Ensinar a verdade. Ensinar a Bíblia. Mas dentro de casa você ensina princípios básicos, não se ensina. Quer dizer, o que acontece hoje? Hoje há uma falta, a família tem sido atacada nesses últimos anos, foi atacada de uma forma tremenda, como a liberdade do seu filho. O seu filho tem liberdade a hora que ele vive por si mesmo e tem maioridade. Enquanto ele está debaixo da sua casa, sendo sustentado por você, você tem autoridade sobre a vida dele. Aí ele negocia, eu não tenho a senha, meu filho entra na internet, no telefone. Não, você não pode, porque você está afligindo a liberdade dele. Aí você está dizendo o quê? Aí você perdeu o princípio. Lembra que o sacerdote da tua lar é tua casa é tua. Mas existe isso? Os pais não poderem... Isso é ensinado hoje, é ensinado na grande... Era ensinado na rede de ensino. Não em escola que tem um princípio, como a escola Mar, que tem um princípio diferenciado, que é um princípio da família. Mas onde é que não tinha? Não, você está... Ai, meu Deus, eu até vou perder a palavra certa. Você está invadindo o espaço. Privacidade? Privacidade, está invadindo a privacidade. Dos filhos. Dos filhos. Meu Deus. Aí joga, e depois está reclamando que os filhos não sabem o que os filhos estão vendo. Você tem que, de vez em quando, pegar o celular e dar uma vasculhada, ver o que ele está vendo. Você não está vendo, em princípio, nada, não. Você tem responsabilidade sobre a vida dele. Deus vai cobrar de você, querido. Essa é a teoria de Paulo Freire, né? Estão querendo tirar a paternidade dos pais, né? Estavam, né? Estavam, O negócio está mudando, graças a Deus, Graças a Deus. Na verdade... Queriam colocar cuidadores, né? Tem uma frase célebre, né? Que diz, a família educa e a escola ensina. Isso é real. Então, vem de casa. A família educa e a escola ensina. Então, isso é real. Tá? Se não for assim, se quebrar este princípio, na verdade, vira uma baderna, né? Tanto no lar, como na escola, em qualquer campo da sociedade. Né? Quebrando o princípio da autoridade. Quebra o princípio. Mas assim, ainda nos bastidores a gente estava conversando ali um pouquinho sobre mudar essa situação. Como, por exemplo, o poder da língua, o poder de falar. Quando viu, já falou coisas assim desagradáveis, seja com qualquer pessoa, né? Seja com os pais, com os filhos, ou qualquer pessoa do ciclo em que vive. Ou falando mal de autoridades, enfim. Como mudar isso? Não dá para mudar. Né? O ser humano não consegue mudar. Ele pode ir a psicólogo, algo extremo, um psiquiatra, ou ler bons livros, ou buscar boa educação. Mas isso nada consegue mudar a forma de expressar. A única autoridade, aí é que está, a única autoridade que tem para mudar a mente do ser humano é a palavra de Deus. E é isso que Paulo está mencionando em Romanos 12, verso 2. Que o ser humano ele tem a sua mente transformada, renovada pelo poder das Escrituras. Então, vamos ler Bíblia. Então o que os pais não estão conseguindo, eles mesmos, porque já ensinaram errado e os filhos não respeitam. Já aprenderam errado. Estão ensinando errado. Então não adianta querer reensinar, porque não vai haver respeito para aprender, para assimilar. Porque para alguém assimilar alguma coisa, a pessoa tem que ter respeito. Por exemplo, numa igreja,
O povo está ali. O povo tem que respeitar o homem de Deus para poder assimilar aquilo que ele ensina. E dentro de casa também é assim. Se os pais eles perdem o respeito dos filhos, acabou. Perdeu. Mas como é que se reconquista isso? A palavra de Deus. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Que até quando envelhecer não se desviará. Lembrará dele. Vamos lembrar, quer dizer, então, nós vamos, como é que você ensina o caminho? É a palavra. Então, primeira coisa, Deus e sua família. Para quê? Para você trazer ela para a essência da palavra. E nós estamos aqui procurando pregar para você, ensinar você. Este programa, a Palavra Rema, é um programa de meia hora, não passa de meia hora, 25, então com um intervalo da meia hora. É um programa de meia hora que ensinando a essência da palavra de Deus para a tua vida, ensinando para você. Mas o princípio, onde começa o princípio? Começa na família. Primeira que destruiu foi a primeira autoridade que destruiu é a família. Respeitar. Quando você quebra a autoridade do seu pai, você quebra a autoridade que construiu ele. Lembra quem construiu? Foi Deus. Aí aqueles que assim fazem, procedem, Romanos, trazem maldição para si mesmo. Mas muitas pessoas não têm o pai como autoridade. Não entendem o pai como autoridade, porque não aprenderam. Então comece a ensinar a autoridade. Mas o quê? Começar princípio. Por isso que eu estou dizendo que o princípio da autoridade é o base. É a base para a igreja. É a base. E Romanos 13, aquele que não cuida, que não respeita a autoridade, traz condenação a si mesmo, né? E é o que aconteceu lá no Éden. Deus falou com Adão, e ele trouxe condenação a si mesmo, do qual nós, né? Somos descendentes. Ele entregou a autoridade dele, fomos... Ele entregou a autoridade dele. Meu Deus, por que ele entregou? Ele não quis entregar. Desobediência. Né? Mas ele lutou contra a autoridade máxima, que era Deus. Sim. A palavra de Deus. Comeste da árvore que eu te disse. Olha só, nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Nós estamos chegando ao findar de mais um programa. Pastor Carlito, obrigado. Pastor. Poxa, eu é que agradeço. Estamos aprendendo muito, né? Verdade. Porque assim, você pode ter muitos anos de evangelho, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Entende? Ninguém pode dizer, não, isso eu já sei. Não, você não sabe, você aprende sempre. E eu quero agradecer um monte aí o pastor Zé Carlos pela oportunidade, pastor Gilberto, Deus abençoe. Pastor Gilberto, que Deus abençoe, obrigado e esteja orando por nós. Amém. Senhor Deus, obrigado por esse momento, este momento maravilhoso, ter contato com a palavra do Senhor. É tudo de bom, Sim, Jesus. É tudo que nós necessitamos, Senhor Deus. Espírito Santo, por tua graça, tua bondade, tua longanimidade, quebranta os nossos corações, unge-nos, Senhor Deus, para que a tua palavra esteja assim enraizando, atingindo lá o âmago da nossa alma, Senhor Deus. Sim, Deus. Pois é assim que nós, segundo a tua palavra, nos tornamos semelhantes ao Senhor. Nos abençoe, Senhor Deus, a nós e que até amanhã, Senhor Deus, que o Senhor nos dê mais um tempo maravilhoso pela palavra do Senhor. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, amanhã nós estamos de volta, neste mesmo programa, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Queridos, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.